Confirmado o 9º caso de coronavírus no Brasil. É uma mulher de 34 anos, moradora de Feira de Santana, na Bahia. Ela apresentou sintomas na volta de uma viagem à Itália. Os outros casos são de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 2 pessoas não saíram do país, contraíram o vírus aqui no Brasil após terem contato com aquele primeiro caso registrado, um senhor de 61 anos de São Paulo. No Distrito Federal, uma mulher de 52 anos apresentou resultado positivo. Ela está internada numa UTI e aguarda contraprova do teste, que deve ficar pronta em 3 dias. Ronaldinho Gaúcho admitiu o uso de documentos falsos e está impedido de deixar o Paraguai. Presos na quarta-feira com carteira de identidade e passaportes falsificados, o ex-jogador e o irmão Roberto Assis não serão denunciados pelo Ministério Público porque o promotor entendeu que os irmãos foram enganados em sua boa-fé. Mas a decisão final sobre o caso ficará a cargo de um juiz em uma audiência que vai ser realizada provavelmente nesta sexta-feira. O Ministério da Educação contratou uma empresa acusada de desvio de verbas públicas para distribuir kits escolares. De acordo com a Polícia Federal, a Brinkmobil estaria envolvida no esquema que desviou 134 milhões de reais de verbas públicas da saúde e educação da Paraíba. Nesta semana, o ministro Abraham Weintraub publicou vários vídeos em suas redes sociais divulgando esses kits. O Ministério da Educação prevê um gasto de 406 milhões de reais com o material. Cola colorida, que é feita toda com material atóxico, isso é importante, né, menina? Isso aqui é dinheiro do povo, do imposto que vocês pagam voltando para vocês. Em 2018, essa empresa foi denunciada por formação de cartel e fraude em licitações para a compra de uniformes escolares em 4 estados entre os anos de 2007 e 2012. O Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal convoca profissionais para protesto no dia 18 de março em repúdio a Bolsonaro. A entidade quer reunir jornalistas que cobrem o Planalto e o Congresso Nacional num ato em favor da democracia e da liberdade de imprensa. Motivado pelos constantes ataques de Bolsonaro à imprensa e aos repórteres, o protesto acontecerá na esplanada dos ministérios. Ontem, na transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais, Bolsonaro acusou a imprensa de distorcer todas as suas falas e insinuou que os veículos se vingam da falta de verbas publicitárias. Não dá para continuar falando e distorcendo. Procurando uma palavrinha esquisita ali para falar, olha o que ele está pensando, né? Falou que o cara pesa 8 arrobas, não pode, aquela polêmica toda, né? Criticou a mulher, criticou o gay. Torço para que a imprensa aí tenha um choque de realidade, comece a ter manchetes e matérias verdadeiras para dizer para onde o Brasil está indo, né? Agora, não adianta que a gente não vai gastar tanto como se gastava com a imprensa no passado. Era um absurdo o que acontecia, né? E talvez, por causa disso, talvez vocês atacam a gente o tempo todo. Hoje, Bolsonaro usou suas contas nas redes sociais para incitar seguidores contra a jornalista Patrícia Campos Melo, que denunciou o uso de documentos falsos em esquema de disparos em massa de mensagens durante a campanha presidencial. O presidente postou uma reportagem de Patrícia feita em 2014 sobre os investimentos brasileiros em Cuba. Na postagem, Bolsonaro pergunta: você sabe quem é essa jornalista tão defendida pelos seus pares? Sobre tudo isso, conversamos agora com o jornalista Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Oi, Thalita, como vai? Tudo bem? Tudo certo, mas que semana, não? Foi semana de Pibinho, foi semana de humorista no Palácio da Alvorada, agora mais ataques à imprensa. Que semana! Pois é, uma semana como as outras, né? Mais uma semana como as outras. Assim, essa questão dos jornalistas, Thalita, é bom a gente colocar isso em perspectiva, porque muitos desses jornalistas que estão sendo atacados hoje são responsáveis pelo estado de coisas em que vivemos. Eles e os veículos para os quais trabalham, né? Assim, os jornalistas têm culpa na eleição de Jair Bolsonaro e agora estão colhendo aquilo que plantaram. Muitos jornalistas agora estão horrorizados com o Jair Bolsonaro, com a estupidez do Bolsonaro, com a demência do Bolsonaro, com a incompetência do governo, com esse pibinho de 1,1%.
foram entusiastas do golpe da Dilma e propalaram as informações de que, saindo a Dilma, o dólar ia cair, o PIB ia subir, a economia ia melhorar, né? Esse choque de neoliberalismo era o que o Brasil precisava, e nós estamos vendo agora que essas pessoas são responsáveis por isso e estão pagando um preço por isso também, né? Não que eu defenda absolutamente as posições de Bolsonaro, mas quando ele diz que se gastava dinheiro demais com a imprensa, ele está sendo absolutamente verdadeiro também. Se gastava dinheiro demais com a Globo, com o Estadão, com a Folha, ao mesmo tempo que eles dinamitavam a democracia em nome do antipetismo, né? Ao mesmo tempo que eles mentiam e publicavam mentiras para detonar os governos Lula e Dilma. Eles agora estão recebendo um troco. Infelizmente, estão recebendo um troco de um canalha. Seria bom se recebessem um troco de um governo democrático. Sim. Hoje, inclusive, tem uma grande discussão nas redes em relação ao PIB, né? Porque o governo, o Ministério da Economia, publicou ali que o PIB privado cresceu e o PIB privado que é bom, muito diferente do PIB público, e os economistas estão inconformados porque não existe essa questão de PIB privado. Thalita, essas coisas são inventadas por esse governante, esse governo de gente velhaca e mau caráter, porque eles precisam gerar algum argumento para ser utilizado nas redes sociais pelo gado que os segue. Então inventaram esse PIB privado. Esse conceito sequer existe. Os economistas deveriam não discutir sobre isso, mas ignorar, porque isso é uma palhaçada pior do que a distribuição de bananas daquele gaiato lá no Palácio da Alvorada. Né? Isso é pior do que aquilo, porque é a bolinha de papel elevada à enésima potência. Você lembra quando o Serra, na campanha contra a Dilma, inventou uma bolinha de papel na cabeça e o Jornal Nacional fez uma matéria ampla mostrando que aquilo era quase o peso de uma dinamite na cabeça? Então, é exatamente isso. Eu preciso dar argumento para as pessoas continuarem seguindo um mau caráter, um canalha. É isso que é essa história do PIB privado. Ele é indiscutível, porque ele sequer existe como conceito. O PIB é o PIB. São as riquezas todas do país reunidas e produzidas de uma só vez. Não existe PIB privado e PIB estatal. Isso é ridículo. O que eles estão querendo dizer é que houve mais investimento privado, mas gerou uma porcaria de PIB. A economia está um lixo. O desemprego não parou de crescer. Né? Nós estamos entrando numa recessão profunda. O PIB de 1,1% é de um governo incompetente, que não tem a menor condição de tocar o país, porque é um governo de palhaços e dementes. Eu tenho repetido isso com muita frequência e vou continuar repetindo. A questão do impeachment, Thalita, continua sendo cada vez mais forte uma questão civilizatória. Essa mídia mesozoica que participou do golpe está agora produzindo em série. Eu vi hoje no Jornal Globo, terceiro editorial do Globo, pedindo o impeachment, entre linhas, do Bolsonaro, dizendo que ele é um incompetente, que não está à altura do cargo. Ora, todo mundo sabia que um sujeito passou 28 anos como um parasita no Congresso Nacional, falando parvoíces, né? Criando escândalos patéticos, com filhos que são retardados funcionais. As pessoas ajudaram a eleger esse cara e agora estão abismadas que ele não está à altura do cargo. Venhamos e convenhamos. A gente tem que, na verdade, formar uma frente ampla, não exatamente por questões eleitorais, mas é porque eles têm que tirar esse sujeito do governo. Ele, patetas como esse Weintraub, né, que contratou uma empresa acusada de fraude para distribuir material escolar, e todos esses outros que a gente sabe, Damares, Michele e companhia, e agora a Regina Duarte, que fez aquela performance assim, constrangedora na posse da Secretaria Nacional de Cultura, assim, um vexame internacional, né? Uma coisa uma vergonha alheia que não tem tamanho, que não tem dimensão, que não tem como ser descrita. A vergonha alheia das pessoas que acompanharam a Regina Duarte como atriz durante tantos anos. Então, essas pessoas, Thalita, elas precisam ser defenestradas, elas precisam ir embora para que a gente possa retomar a discussão política do país.
Você acha que terá algum impacto esse protesto chamado pelo Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal, que está convocando ali jornalistas para fazerem um ato de repúdio a Bolsonaro frente a esses ataques? Inclusive, tem uma fotografia bastante célebre que está circulando pelas redes, da época de Figueiredo, que os jornalistas, os fotógrafos principalmente, fizeram um protesto, deixaram as câmeras no chão. A gente tem essa foto, e um deles foi escalado realmente para publicizar esse momento, então, dos fotógrafos fazendo esse ato de repúdio a Figueiredo durante o regime militar. Você acha que terá algum impacto esse protesto chamado agora? Não, nenhum impacto, por algumas razões. Essa foto é bem interessante, eu conheço ela de muitos anos e conheço todos os participantes dessa foto. Muitos deles apoiaram alegremente o golpe de 2016, tá? Não estão nem um pouco... Até pouco tempo não estavam nem um pouco preocupados com o país, porque viraram antipetistas maníacos, doentios. Essa manifestação convocada pelo Sindicato de Jornalistas não vai ter nenhuma repercussão, porque eu tenho a impressão que sequer ela vai existir. O Sindicato de Jornalistas em Brasília é muito fraco, é totalmente esvaziado, porque os jornais, os poucos que tem aqui, estão completamente falidos e com contratações não trabalhistas. O sindicato atua praticamente só na EBC, né? E nas questões internas imobiliárias que eles têm aqui. Está chovendo a cântaros em Brasília. Agora mesmo que eu estou falando, eu estou na varanda da minha casa, está caindo um temporal ao meu lado, não sei se dá para escutar. Aí tá, e assim está chovendo a cântaros. E uma manifestação na esplanada dos ministérios, quem conhece Brasília, se tiver 1 milhão de pessoas, parece que está vazia. Então, você não junta, Thalita, 20 jornalistas para ir ao auditório do Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal para discutir salário. Não junta. A última vez que eu estive lá como palestrante, tinha mais gente na mesa de palestra do que no auditório. As pessoas, os jornalistas no Brasil, mas principalmente em Brasília, não se reconhecem mais como categoria. Não são solidários como jornalistas com os outros. Muitos estão achando ótimo que alguns abandonem lá o Palácio Alvorada para eles tomarem o lugar deles. Isso virou uma profissão, Thalita, de arrivistas, de tarefeiros e de canalhas. É isso, Leandro. Muito obrigada pela participação. Até semana que vem. Bom final de semana, mesmo com chuva. E é isso. Até lá. Um beijo. Eu que agradeço. Um grande beijo para você. Até.